Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer o nosso último encontro aqui da capacitação, e a gente vai falar sobre participação popular no processo de licenciamento por meio das audiências públicas e também algumas sobre a discussão sobre as disposições legais sobre consulta livre, prévia e informada de povos e populações tradicionais, conforme a legislação internacional e como isso é recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, conforme a gente já falou, são 2 itens de análise. A gente vai iniciar falando sobre, como a gente fez nas outras partes do nosso curso, sobre a regra geral, ou seja, como é que é o procedimento ordinário, como é que funciona a regra ordinária de licenciamento, para em seguida começar a falar sobre a temática de consulta livre, prévia informada, considerando as especificidades da discussão de povos e comunidades tradicionais no Brasil. Bom, inicialmente é importante esclarecer que todo o processo de participação no direito ambiental é baseado no princípio da participação democrática ou do princípio da educação ambiental acumulado com o princípio da participação social. Tá? Depende do autor que você utiliza para explicar o princípio, você vai ter uma terminologia diferente. Mas o que envolve o princípio da participação democrática? Envolve entender o assunto, compreender o assunto, ter condições de analisar a situação para poder se manifestar de forma qualificada. Essa é a lógica do princípio da participação democrática. Então, todas as medidas de cunho operacional, seja para a sociedade indígena ou não indígena, para grupos etnicamente ou não etnicamente diferenciados, é garantir esse princípio, que você consiga compreender e que você consiga opinar, contribuir para esse processo. Tá? Então, nesse sentido, a audiência pública ela é um instrumento, mas ele não é o único instrumento. Nós podemos adaptar a aplicação do princípio democrático para outras formas deliberativas, para outras formas de organização de procedimentos que favorizem a aplicação desse princípio. Então, apenas para a gente não ficar sempre falando sobre audiências públicas em licenciamento ambiental tradicional, para a gente poder flexibilizar essas possibilidades da aplicação do princípio da participação, a gente tem, por exemplo, seminários, reuniões temáticas, a gente pode ter reuniões de cunho não opinativo, mas de formação. Então, tudo isso faz parte do princípio da participação democrática. A audiência pública, que é o que a gente vai estudar agora, ela tem um rito, tem uma finalidade, que é apresentar as informações básicas sobre o projeto, sobre a demanda que está causando algum tipo de dúvida ou que precisa de algum tipo de consideração por parte da sociedade civil e colher informações, impressões, para que isso possa ser levado em consideração para aprimorar o procedimento. Tá? Então, como a gente viu, essa norma como a gente viu, não, como a gente vai ver, essa regra da audiência pública, ela não necessariamente se adequa às demandas específicas de povos e populações tradicionais para se manifestar, para apresentar suas considerações e contribuições ao processo de licenciamento. Então, não necessariamente eu vou precisar realizar uma audiência pública para fazer, às vezes, da aplicação do princípio democrático para determinados grupos específicos. Né? Então, tem que ser avaliado o caso concreto para saber se esse método, se essa instância de participação é adequada ou não para que a gente tenha a efetiva aplicação do princípio. Tá? Bom, então, o que é, tecnicamente, para a legislação ambiental, uma audiência pública? A audiência pública ela é uma etapa do licenciamento ambiental que garante a participação popular na aprovação de empreendimentos ou liberação de atividades que, via de regra, estão sujeitas aos estudos mais aprofundados, né, de avaliação de impacto ambiental por meio de EIA-RIMA. Então, o que a gente precisa entender sobre esse objetivo? Então, normalmente, os projetos de grande impacto são aqueles que são muito complexos, têm estudos muito específicos, com aplicações múltiplas dos seus resultados. Então, esses empreendedores, essas atividades, né, em geral custeadas pelo empreendedor, elas precisarão ser
traduzidas para uma linguagem que seja uma linguagem acessível. E como a ciência, conforme a gente já falou aqui desde o começo do curso, no paradigma do meio ambiente, não é o único critério que tem que ser levado em razão das características da sociedade de risco, a gente vai ter que levar em consideração outros pontos de vista, outros critérios, outras considerações que inicialmente não estavam detalhadas pelos técnicos do processo de licenciamento, do processo de elaboração dos estudos para licenciamento. Então, a audiência pública ela é sempre exigível nesses casos de alto impacto ambiental, de alta complexidade, em geral, solicitadas pela própria administração pública como rito do procedimento, mas não existe limitação para que ela possa ocorrer, por exemplo, em procedimentos licenciatórios mais simples, em que não vou fazer uso, por exemplo, do licenciamento tripartite e do estudo de impacto ambiental. Eu posso ter, por exemplo, audiências públicas para esclarecer um ponto do empreendimento, para tirar dúvidas em relação aos impactos, para entender melhor o processo. Então, ela é muito utilizada no sistema do licenciamento de grande impacto e a RIMA, mas ela não é limitada a esse procedimento, certo? Então, pela legislação, já que a resolução CONAMA número 9 de 1987 define o que é audiência pública, a finalidade da audiência é expor aos interessados o conteúdo em análise dos estudos de impacto ambiental, né, que é o que a gente está falando aqui de forma mais precisa, e do relatório de impacto do meio ambiente, que por si só já é um documento elaborado com uma linguagem mais acessível, de forma mais resumida, tirando dúvidas sobre os resultados apresentados e recolhendo dos presentes críticas e sugestões a respeito. Então, eu quero frisar muito esse ponto, porque ele é o grande debate que existe sobre participação popular em licenciamento ambiental. Desde o início da concepção, né, da Política Nacional de Meio Ambiente, lá em 1971, houve uma escolha do Brasil em não garantir, né, no processo estratégico de avaliação de procedimentos, o que a gente chama de instância deliberativa. Nós estamos falando aqui de uma instância consultiva, cujas críticas e ponderações não vinculam a aprovação ou não pelo poder público do processo de licenciamento, da expedição da licença, certo? Então, o que é importante entender? É obrigatório, em muitas situações, fazer a audiência pública, mas a audiência pública, enquanto instrumento, não é uma instância deliberativa, né, pela legislação. Ela é uma instância consultiva, né? Então, ela serve ao princípio democrático de informar e de esclarecer e deixar as pessoas apresentarem considerações, tá? Então, não é um conselho, não é um julgamento sobre aquele procedimento. Mas, caso essa audiência não venha a acontecer, eu posso ter o que a gente chama de nulidade do licenciamento e necessidade de começar tudo de novo. Então, eu vou fazer a audiência, ainda que ela não seja uma etapa que vai parar o processo, porque se eu não realizar o procedimento de consulta popular, de consulta aos interessados, eu tenho aí uma unidade de processo que vai parar o procedimento, certo? Então, quando é que a realização da etapa de participação popular é obrigatória, segundo a resolução do CONAMA? Quando o órgão de meio ambiente, julgando a conveniência e a oportunidade do projeto, né, em razão, muitas vezes já está até regulamentado, toda atividade de grande impacto vai ter uma audiência pública, ele determina a realização de uma audiência pública. Quando, ainda que o poder público não exija a audiência pública, quando a audiência pública é solicitada por alguma ONG, uma organização não lucrativa, que não pertence ao Estado, mas que seja representativa da entidade civil e que esteja ligado à discussão do meio ambiente. Tá? Uma outra hipótese é quando o Ministério Público solicita a audiência pública para tratar de pontos específicos do projeto. Ou na ausência dessas outras opções que eu falei para vocês, quando há um abaixo-assinado, um requerimento de 50 ou mais pessoas que solicitam a realização da audiência pública para esclarecer pontos específicos. Tá? Então, essas são os critérios de obrigatoriedade, e para além desses critérios, nós temos a discussão da localização da realização da audiência pública. Tem que ser num horário e num local que seja possível
que os interessados diretamente afetados ou indiretamente afetados pelo empreendimento possam participar. Então, não adianta você, por exemplo, fazer um projeto no interior da Amazônia, onde só chega de barco, e você fazer uma audiência pública em Brasília, se os interessados sobre aquele procedimento são aqueles que estão no local. Mas isso não significa que eu não possa fazer uma audiência pública em Brasília e uma audiência pública no local para coletar um número maior de apreciações, de manifestações. Então, o número de audiências públicas, local e horário da realização tem que ser analisados com bastante cuidado para que o efeito desejado da audiência pública, que é essa instância de consulta, de escuta, ela seja realizada conforme estabelece a resolução do CONAMA. Porque, ainda que a sua realização de forma inadequada não necessariamente vai gerar uma nulidade, mas ela vai poder gerar a necessidade da refazimento ou da complementação de audiências públicas, o que pode vir a atrasar o projeto e também envolve custos, porque a audiência pública ela é sempre custeada por quem quer aprovar o projeto. Quem paga, né, toda a infraestrutura, quem paga a organização da audiência pública não é o Estado, ainda que ele possa vir a organizar e participar. É o empreendedor, o mesmo que faz o estudo de impacto ambiental, o mesmo que paga, né, os valores para poder aprovar o licenciamento, é aquele que vai custear as publicações, notificações e também a realização e a logística da audiência pública. Então, conforme a gente conversou, a natureza da audiência pública é consultiva, certo? É uma consulta, não significa que ela vai ter um momento de deliberação sobre o prosseguimento ou não do processo, da realização ou não da atividade, da realização ou não de algum tipo de modificação no projeto. O que precisa, do ponto de vista formal, para essa audiência pública ter validade, ou seja, ser considerado um instrumento apto a realizar pela legislação o princípio democrático. Que a ata que é elaborada, que é a síntese escrita da reunião e os demais anexos, manifestações que foram apresentadas ao longo daquele evento, né, cartas de repúdio, abaixos assinados, outros elementos que venham a ser apresentados pelos participantes, eles sirvam de elementos de base para que esse processo de licenciamento e as condicionantes desse processo possam ser, em alguma medida, modificadas para tentar atender múltiplos interesses. Tá? Então, o que a administração pública e o empreendedor precisa fazer por meio da audiência pública é demonstrar que ele tinha proposto X, depois, com base nas discussões, nas análises, ele fez os seguintes ajustes à proposta, ao projeto. Então, essa demonstração de que houve ajustes, de que houve uma tentativa de conciliação tecnicamente justificada, é o que é considerado a internalização dos debates da audiência pública, certo? Então, sem isso, sem a realização da audiência pública, sem a realização da audiência pública em local adequado, em horário adequado, né, conforme as especificidades do caso, e sem a demonstração por escrito, com documentos que comprovem que essa audiência pública foi levada em consideração na elaboração do projeto, eu tenho a possibilidade de alegar nulidades do procedimento de licenciamento, nulidades que são absolutas, que necessitam que o licenciamento seja feito todo novamente, ou que a gente chama de vícios sanáveis, ou seja, que vão ser mitigados com a realização de uma nova audiência pública, de uma nova ata, até que você demonstre, que você comprove que houve a efetividade desse princípio, certo? Essa audiência pública, ela ficou numa situação bastante de difícil realização durante o período pandêmico. E aí, nesse sentido, agora em 2021, foi expedida a resolução CONAMA 494, que vai falar sobre o licenciamento ambiental feito na escala virtual, por meio de videoconferência. Né? E aí ele tem todo o procedimento de como esse licenciamento pode ser feito por videoconferência. E aí, como quase tudo que é ligado ao princípio da participação popular em matéria de meio ambiente, há uma recomendação do Ministério Público para que não seja aplicada a resolução CONAMA 494 de 2021
em grandes projetos, porque existem inúmeros indícios de que ela limita a participação de populações tradicionais, que ela limita a participação de população que é pobre, porque existe uma dificuldade de acesso à internet no Brasil e que isso não pode ser entendido como falta de interesse em participação. Então, dependendo do tipo de assunto da população envolvida, essa resolução de 2021 é considerada pelo Ministério Público por meio de uma recomendação um retrocesso, certo? Até aqui tudo bem, gente? Perguntas, considerações de audiências públicas que vocês gostariam de fazer, algum tipo de manifestação? Eu estou abrindo agora a inscrição. Professora, qual é o efeito real? Pela natureza dela não ser deliberativa, né? Ser consultiva, então o que pode reverberar na prática? Na prática, pode reverberar muito ou quase nada. Vai depender de quanto a administração pública e o empreendedor consideram que é viável de internalizar do ponto de vista da viabilidade do projeto. Então, assim, na prática se a administração pública exige do empreendedor um certo grau de internalização, normalmente o empreendedor vai precisar se adequar. Mas se a administração pública entende que essa adequação tem que ser aquela que é possível economicamente, né, do ponto de vista de celeridade do processo, essa internalização ela vai ser muito pequena. Então, a gente vai ter efeitos da audiência pública muito mitigados nesse modelo que nós temos, né? Ou a gente pode pensar de outra forma, Mônica, se a gente não espera da audiência pública além daquilo que ela foi desenhada para prover. Né? Então, é como se a audiência pública fosse uma consulta, uma solicitação de complementações que podem vir da sociedade civil de melhoramento do processo. E a gente acaba interpretando a audiência pública em razão de alguns daqueles elementos que a gente já conversou no passado, né? Ou seja, falta de presença do Estado, né? Uma desigualdade muito grande no processo de possibilidade de influenciar políticas públicas com aquele momento em que eu tenho que pedir tudo, organizar tudo, fazer todas as minhas ponderações, porque senão eu não vou ter outra oportunidade. Então, o que eu quero apresentar para vocês? Apresentar para vocês o que realmente a audiência pública é. E aí eu não tenho, eu acho que é interessante a gente não criar expectativas para além daquilo que pode prover. Né? E a gente tem que, quando for pensar numa intervenção estratégica, pensar na audiência pública como um dos momentos de intervenção, mas não o único momento, concentrando todas as nossas fichinhas nessa situação, porque eu não vou, com base nas normas existentes hoje, né, especialmente quando eu estou falando de população não tradicional, ou seja, de um empreendimento que não afete, né, populações e povos tradicionais no Brasil, que ainda existe assim, uma certa dúvida de como é que a audiência pública pode acontecer, de esperar da audiência pública algo para o qual ela não foi desenhada. Tá? Então, eu não sei se vocês já tinham essa visão, claro, provavelmente a Mônica, sim, que trabalha na administração pública, né, de o quão limitado é o escopo de internalização previsto em norma, ou seja, aquilo que pode ser, vamos dizer, regulado por meio de decisão judicial, do que tem ou que não que entrar num projeto de licenciamento. Vocês tinham uma visão diferente da audiência pública, que ela tinha uma natureza deliberativa, por exemplo? Eu achava que a partir da audiência pública já era passível de vários, sei lá, recursos, ou mesmo alguma coisa que fosse mais forte, né, no interesse dos participantes. Mas, obrigado Não. pelo esclarecimento. No Brasil, juridicamente falando, olhando friamente, né, o procedimento, quanto a gente pode esperar dele, conforme a gente conversou lá desde o primeiro dia do histórico, nos Estados Unidos, você precisa apresentar algum tipo de... A audiência pública, às vezes, ela funciona como um processo de mediação, onde as duas partes têm que ceder para que você chegue num acordo. E aquele acordo ali, ele vai vincular. O Brasil não fez essa escolha quando regulamentou, né, a 6938, e também o CONAMA, depois, quando foi fazendo as suas regulamentações, não trouxe esse escopo de mediação, por exemplo,
que pode, pela legislação de mediação, ter força de título executivo extrajudicial, né, para o âmbito do licenciamento. Professora, no caso da audiência pública, ela cabe a qualquer licenciamento ambiental? Por exemplo, se a gente tem um projeto de estação madeireira, ela também pode ser trazida para a discussão de uma audiência pública? Uma excelente pergunta, Raimundo. Conforme eu falei, existem os critérios em que o órgão público considera obrigatório, que são aqueles lá que a gente mencionou, né? Então, assim, eu posso sempre exigir, eu posso, enquanto sociedade civil, exigir uma audiência pública? Pode. Lá você faz um requerimento, por exemplo, ninguém pediu, o Ministério Público não pediu, né, nenhuma ONG pediu e o poder público começou o procedimento sem pedir audiência pública, mas você sente que há necessidade de entender melhor o que está acontecendo, a necessidade de compreender melhor o processo. O que você vai fazer? Vai protocolar um pedido de audiência pública por meio da coleta de assinaturas de 50 ou mais cidadãos. Né? Aí você pode me perguntar, mas Luli, se eu protocolar, o poder público ele é obrigado a realizar a audiência pública? A resposta teórica é sim, tá? Ou seja, a resposta teórica é sim, é obrigado. Né? Isso, por exemplo, aparece no caso do Estado do Pará, tanto na legislação federal quanto na legislação estadual, mas há jurisprudência dizendo que quando for tecnicamente inviável, tecnicamente inservível, o poder público pode fazer uma apreciação de mérito sobre aquela situação e negar em razão do custo operacional da realização da audiência. Né? Ou seja, do modelo à audiência pública, que exige todo um rito de publicidade, publicação em jornal, mas isso não significa que ele não deva gerar, né, uma instância para que você possa ter os seus esclarecimentos resolvidos. Né? Então, assim, ele pode negar a audiência pública e dizer, não vamos fazer uma audiência pública, vamos fazer uma reunião, porque é o mais adequado nesse momento. Mas se existe uma grande demanda, né, um número significativo de pessoas, ele dificilmente vai poder negar. E se ele negar, a gente tem a possibilidade de discutir se está sendo ou não violado, nesse caso, o direito, né, à participação garantido pela legislação ambiental. Tá? Então, assim, o ideal é que o maior número possível de pessoas solicite para que seja considerado um momento de participação viável. Mas se existir pouca demanda, ele pode substituir o modelo audiência pública por um procedimento distinto, mas que também permita o princípio da participação. Ficou claro, gente, isso? Sim, professora. Só mais uma pergunta. Ela tem um momento específico para pedir audiência ou posso pedir em qualquer etapa da implementação do projeto? Normalmente, a audiência pública ela vai acontecer quando da apresentação do estudo de impacto ambiental, para te dizer como é que vai ser o projeto, quais são os possíveis riscos, ou seja, com esse caráter informativo. Mas depende da complexidade do projeto, por exemplo, já que o EIA-RIMA ele é um dos estudos para que você discuta se aquela localização, se aquele empreendimento pode ser implantado naquele local. Se a complexidade da obra for de uma magnitude tão significativa, além dessa audiência pública, eu posso ter, por exemplo, a audiência pública para discutir a instalação da obra, ou seja, a questão de como é que vai acontecer a instalação da obra, ou mesmo a operação da atividade. Mas não é tão comum, né, não é obrigatório, por exemplo, que você realize uma audiência pública, a não ser que haja essa complexidade tecnicamente justificada na LP, na LI e na LO. Você normalmente tem essa audiência pública acontecendo no momento da licença prévia, que é a primeira fase. Mas, em tese, ela poderia ser solicitada em qualquer momento do processo. Né? Ok? Tá aí? Sim, professora. Tá. Uma outra coisa que eu queria conversar com você, já que o nosso objeto aqui é um pouco falar sobre participação popular e consentimento livre, prévio e informado, é que, e eu sempre estou falando aqui na visão mais
pragmática possível, mostrando para vocês onde nós estamos, porque a intervenção estratégica é conhecer o que nós temos, o que está disponível para a gente, para saber o que nós precisamos alcançar, como nós precisamos alterar esses procedimentos, tá? Então, eu não estou dizendo para vocês que é o modelo ideal, que vocês têm que aceitar isso, estou dizendo para vocês que é assim que funciona, e que se esse modelo não é adequado, a gente precisa trabalhar de forma estratégica para que ele se altere, para que ele seja melhorado de modo a tentar a gente sair da situação que a gente se encontra. Tá? Então, o que eu queria falar para vocês é que existem, no âmbito do licenciamento da participação, regras e diretrizes específicas interpretadas dessa forma em relação à participação popular. Então, quem é que tem mais visibilidade? Quem é que tem norma específica falando sobre consulta, certo? Ou seja, do âmbito doméstico. As terras indígenas, nós temos, inclusive, uma discussão entre oitiva, consulta e deliberação, quais são os momentos, né? Porque nós temos momentos de deliberação em relação à questão indígena no artigo 231 da Constituição, né? Então, a gente está falando aí da discussão, por exemplo, de modificação, de retirada de população, de implantação de determinados tipos de projeto, em que essa disposição de prévia oitiva, ela acontece no âmbito constitucional. A gente também vai ter a previsão de audiências públicas na discussão de unidades de conservação, na criação, na ampliação e modificação de unidades de conservação, em que há todo um rol de procedimentos sem os quais existe a possibilidade de declaração de nulidade da criação da unidade de conservação, que abrange populações tradicionais que são afetadas por esses territórios, independente se elas são tradicionais ou não tradicionais. Tá? Eu vou ter também toda uma discussão sobre participação e visibilidade, consentimento livre, prévio informado, em legislação que vai falar sobre conhecimento tradicional associado à biodiversidade. Então, a gente tem aí normas já bem pormenorizadas de como esse processo, esse consentimento deve acontecer. Então, o que eu sugiro do ponto de vista de a gente estudar estrategicamente como a gente pode fazer o direito evoluir nesse sentido? Essas normas sobre terras indígenas, sobre unidade de conservação e sobre consentimento livre, prévio informado para acesso a conhecimento tradicional ligado à biodiversidade, elas são normas já positivadas, significa que a partir delas a gente pode, utilizando por analogia, e pedir para que em outros casos também seja aplicado, demonstrando que se já funciona para tal procedimento, esse mesmo tipo de procedimento pode ser adequado para as situações em que a gente quer vir a regular, tá? Acontece que, como o Brasil não dá o mesmo tratamento do âmbito internacional para todos os povos e comunidades tradicionais, eu tenho em algumas situações populações que utilizam territórios de forma tradicional, mas que não estão regulados por legislação de territórios indígenas nem por unidades de conservação, que são os territórios quilombolas, territórios coletivos reconhecidos por legislação agrária. Esses possuem uma possibilidade de demanda, né, de procedimentos específicos em relação ao licenciamento um pouco menor, ainda que a gente tenha tido grande avanço em relação ao reconhecimento desses direitos para os territórios quilombolas, mas para populações que são campesinas e que não há esse reconhecimento étnico específico, ainda que façam uso de territórios tradicionais de forma coletiva, como, por exemplo, num PAEX, eu tenho uma limitação maior a exigir um tratamento específico para além desse que a gente mencionou aí da audiência pública. Então, existe, de fato, no Brasil, uma diferenciação normativa entre aquilo que já é normatizado, aquilo que já está escrito na norma, e, portanto, eu tenho mais facilidade de exigir judicialmente, daquilo que está no âmbito de uma diretriz, que é aquilo que eu preciso ainda criar uma argumentação, solidificar um entendimento para que aquilo possa ser de pronto execuível. Então, a gente tem esse problema em relação ao tratamento diferenciado de povos e comunidades tradicionais. E uma intervenção estratégica nesse sentido é possível, é viável, ela já é feita, porque a ideia da Corte Interamericana, dos sistemas internacionais, é de não fazer um tratamento tão diferenciado entre povos originários e não originários.
Então, a ideia é de que desde que haja uma especialização em relação à sociedade de entorno, independente do tipo de origem da especialização, é necessário que essas minorias tenham os seus direitos e tenham as suas demandas escutadas e, sempre que possível, atendidas, né? Então, a gente precisa, sempre quando estiver olhando um caso estratégico, tentar enquadrar nessas situações. Já tem norma? A norma diz o que sobre o ponto? Está já sacramentado ou está no nível jurisprudencial, está no nível da argumentação ainda? Porque isso tem, do ponto de vista operacional, uma grande diferença para facilitar a nossa vida ou não, né? Para a realização de procedimentos ligados à participação social. Porque quando a gente já tem uma norma, a administração pública tende a ser menos resistente ao processo de operacionalização. Quando a gente precisa demonstrar que existe o direito, e aí depois de discutir como esse direito tem que ser operacionalizado, isso se torna um pouco mais difícil. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Tudo ok, professor. Pode continuar. Bom, então, para a gente falar do caso mais emblemático, que é aquele que tem legislação específica e pode servir de paradigma para as demais situações, que são os territórios indígenas, as terras indígenas, eu gostaria de apresentar para vocês 4 possíveis cenários em que a consulta ela vai acontecer de forma diferenciada. Tá? Então, o primeiro cenário é quando a atividade ela é praticada por comunidades indígenas em terra indígena e que dispensa licenciamento. Tá? Então, existe já, desde 2015, normativo explicando quais são as situações e quais atividades são consideradas em razão da sua magnitude, quando executadas por indígenas, dentro de terras indígenas, em que, ainda que elas sejam realizadas para fins de comércio, ou seja, para além da subsistência, que elas não vão precisar ser reguladas pelo licenciamento para que os produtos possam circular e ser vendidos, certo? Então, a gente tem essa situação. Mas eu tenho uma derivação dessa situação que eu acho que até o Raimundo falou, que na área que ele está, tem 6 famílias que não são indígenas, né? Que seria justamente as atividades praticadas por comunidades não indígenas em terras indígenas, mas as atividades são dispensadas de licenciamento. E, obviamente, quando eu estou falando dessas situações, estou falando com autorização da comunidade, ou seja, segundo os usos e costumes. Nesses casos, a primeira norma, que é a norma que já existe de 2015, ela não está abrangendo esses residentes não indígenas de isenção de licenciamento. Eles vão ter que passar pelo licenciamento específico, porque o critério de exoneração é que seja sempre feito pela própria comunidade. Quando, por algum motivo, a comunidade autorizou o uso feito por terceiros, aí essa legislação ela tem aplicação diferenciada e essas pessoas precisam passar por licenciamento ambiental para comercializar os seus produtos, tá? Ainda que não haja conflito fundiário na área. Quando há conflito fundiário, no caso, por exemplo, exploração ilegal de garimpo, a gente nem está falando da possibilidade de licenciamento, a gente está falando, pré-requisito para a realização do licenciamento no segundo cenário, que haja um acordo, que haja um consentimento expresso, porque não é possível a realização de licenciamento para a execução de atividade produtiva em área de conflito, tá? A terceira situação é a atividades a serem realizadas por comunidades indígenas em terra indígena, mas cujas atividades não sejam dispensadas de licenciamento, ou seja, fogem da regra de 2015. Inclusive a discussão do arrendamento para terceiros, que aconteceu muito recentemente, eu acho que no Mato Grosso, e que acabou gerando uma instituição normativa conjunta que vai falar dessas outras atividades. Para essas situações em que não há exoneração do licenciamento, eu vou precisar me submeter a um procedimento específico de licenciamento ambiental simplificado, que vai ser feito e solicitado ao IBAMA pelas comunidades indígenas. Tá? E aí tem toda uma normativa que a gente vai ver mais pra frente de como fazer. Né? E a gente tem uma outra situação, que é a situação das atividades que são consideradas de interesse público, de interesse nacional, a ser realizada por terceiros não indígenas, em terra indígenas, ou seja, em que não é a comunidade que está realizando e que não são dispensadas de licenciamento. Que essa última situação é a situação que gera maior conflito,
porque é a situação em que eu tenho uma hidrelétrica sendo instalada, né? Eu tenho atividades ligadas à construção de rodovias, de ferrovias, em que existe toda uma discussão se existe a possibilidade ou não da terra indígena, de forma soberana, né? Decidir se aquele empreendimento deve ou não passar naquele espaço, ou se ela somente tem o direito de opinar sobre o procedimento, de realizar a discussão para mediar aquela situação, de modo a que a atividade, ao acontecer, traga o menor impacto possível. Esse é o grande debate que existe sobre os territórios indígenas, com aplicação de legislação nacional e internacional e o tratamento específico garantido pela Constituição. E daí a gente pode usar essa temática, essa discussão, como estratégia para a temática de todas as outras demais comunidades tradicionais, né? Já que os territórios indígenas são os que têm maior visibilidade internacional, têm maior visibilidade em termos de política pública para fazer progredir a discussão sobre direitos. Tá? E aí eu pergunto para vocês, nos casos práticos que vocês conhecem, vocês já se depararam com essas 4 situações ou se depararam apenas com a última? Para terras indígenas ou não indígenas, tá? No caso, por exemplo, substituam aí para quem trabalha com a temática quilombola em territórios indígenas por territórios quilombolas. Não? Ninguém? Bom, então, já que vocês não têm nenhuma consideração, a gente vai passar para a discussão agora sobre como é que esse último caso, né, essa 4ª modalidade que eu mencionei para vocês, as atividades de interesse nacional, são interpretadas pela jurisprudência e são interpretadas pela administração pública federal, que a gente já viu que é o segmento que vai trabalhar, no caso das terras indígenas, com a maior parte dos licenciamentos, quando não a totalidade, né? Porque mesmo... Diga. Professora, eu gostaria de que a senhora repetisse um pouco mais sobre essa atividade praticada por comunidade não indígena em terras indígenas. Eu fiquei aqui com uma dúvida ainda. Eu gostaria que a senhora desse mais uma explicada nesse termo. A gente ia falar sobre isso, porque a gente tem a seguinte situação, tá? Tanto em territórios quilombolas como em territórios indígenas. A gente tem, na primeira hipótese, né, a terra indígena ocupada atualmente por indígenas, o território indígena é reconhecido e eles querem, por exemplo, fazer comercialização de um produto, né? Tipo, o caso dos banil, aqui vendem cogumelo, né? Vendem umas pimenta e eles querem colocar esse produto para o mercado, né? Em quantidades pequenas, mas para o mercado. Para esse produto ser comercializado e ter valor agregado, ele precisa ser licenciado, certo? Ou receber o que a gente chama de dispensa de licenciamento, para que você não discuta a origem do produto e acabe apreendendo o produto. Então, é que nem produto, quando a gente vende, tem que ter nota fiscal. Se você transportar um produto comercializável sem nota fiscal, o produto ele é automaticamente apreendido. Então, para os produtos que envolvem biodiversidade ou envolvem extração de recursos naturais, para além da nota fiscal, a gente tem que andar também com a licença, tá? Madeira, entora, esse tipo de coisa. Acontecem situações em que você tem, por exemplo, situações de terras indígenas em que a própria organização indígena aceita, por exemplo, famílias não indígenas no interior da terra indígena. Ou seja, há um acordo, houve um entendimento em que a comunidade tolera ou aceita, ou então, historicamente, estabeleceu essa convivência e essas pessoas estão em terra indígena, executando atividade de subsistência, mas elas não estão resguardadas pela exoneração que a legislação trouxe para o primeiro caso. Ou seja, é preciso que a administração pública avalie se aquilo que eles vão colocar para o mercado, já que não está exonerado de licenciamento, conforme a gente está falando das terras indígenas, por exemplo, uma área arrendada, cedida, ele vai precisar passar por um licenciamento como se ele não estivesse em terra indígena, como se ele estivesse numa área que fosse fora do tratamento especial da terra indígena, entendeu? E aí, para essas situações, essa pessoa vai ter que demonstrar, para além das possibilidades de exploração, como é que essa situação de ocupação está sendo compatibilizada, tá, Raimundo?
Não sei se você tem uma dúvida específica sobre esse caso. Eu vou falar da legislação um pouquinho mais Não, para frente, professora, era só isso. A senhora esclareceu aí na sua colocação. Tá, obrigado. tá? Então, não foste tu que me falaste que tu tinha 6 famílias na terra indígena que eram na sobreposição com uma floresta nacional, não foi isso? Sim, professora, é que lá não, tipo, a sua colocação aqui desse pedido de licenciamento, não, eu acredito que não estava ocorrendo dessa forma como a senhora relatou. Mas eles estão produzindo só para Não, então, subsistência só ou eles para estão também exportando? subsistência. E, Pois é, tipo, não, no caso da comercialização, ela se dá na questão dos derivados da mandioca, né? Que muitas vezes faz, e eu acredito que o terçume, mas por parte dessa proximidade com o território, com a aldeia em si, não se pratica esse licenciamento específico. nesse caso, por exemplo, provavelmente essa comercialização ela é muito, muito pequena, ela não passa, por exemplo, por fronteiras sanitárias, né? Ela não é exportada, ela não passa para outro estado, então é uma comercialização pequena que acaba ficando fora do radar. Mas, por exemplo, se eles quisessem produzir, né, uma farinha que fosse uma farinha, vamos dizer assim, especial, que ia ser vendida para São Paulo, né, como acontece com muito, por exemplo, em Bragança. Ele teria que regularizar essa documentação da farinha, teria que ter autorização fitossanitária, teria que ter autorização de transporte, e tudo isso precisa de licenciamento ambiental, entendeu? Aí, no caso específico que você relatou, que são 6 famílias, né, a gente tem ainda a necessidade de compatibilização das regras de licenciamento da Floresta Nacional com as regras de licenciamento dessa área que está dentro de terra indígena, que aí é uma situação acho que eu precisaria, para esse caso, ter um termo de ajuste de conduta ou um termo de compromisso estabelecendo como é que seriam essas regras para o órgão ambiental poder licenciar, porque ele pararia, no primeiro momento, justamente no fato de que ele está numa área que, em tese, não pode plantar, né? Floresta Nacional não se planta, e na terra indígena eles não poderiam ocupar. Então, teria que demonstrar de que maneira isso é compatível com o plano de manejo, com as práticas tradicionais da terra indígena, para que ele pudesse dar início a um processo de licenciamento. Talvez seja também, não sei qual é o nível de organização dessas 6 famílias e se isso é pertinente, mas poderia acontecer. Ou uma área, por exemplo, existem algumas terras indígenas em que os indígenas querem arrendar a parte do território para a criação de gado ou para plantio de milho e soja no Mato Grosso, e aí não podia também, porque caía nessa segunda situação aqui, que apesar de ser pouca a produção, né, criação de gado leiteiro, por exemplo, não era como não era feito pela comunidade indígena diretamente, sim, por terceiros, ou em sistemas de parceria, né, com terceiros, essas atividades ficavam da possibilidade de licenciamento. E aí as práticas eram consideradas ilegais. E aí a produção não ia progredir, tá? Mais alguém, gente, sobre esse ponto? Então, vamos ver agora a regra geral sobre licenciamento ambiental, participação em terras indígenas, usando essa situação como paradigma, né? Então, nós temos um grande debate sobre esse tema. Houve já algum amadurecimento sobre o assunto, mas até na litigância estratégica a gente tem que avaliar se é um bom momento de forçar, né, essa barra para ela progredir, porque nós estamos num período de retrocesso de várias políticas públicas ambientais, e o que tem acontecido é justamente, né, o desfazimento daquelas conquistas que foram obtidas com muito esforço por meio de litigância estratégica, por meio de manifestação popular, né? Então, o documento, vamos dizer, que é objeto do grande debate sobre a questão da oitiva de populações tradicionais em assuntos que não são ligados a conhecimento tradicional associado à biodiversidade, seja para a exploração econômica das atividades, mas para outras atividades, é que existe a decisão da terra indígena Raposa Serra do Sol, que estabeleceu que, dentre as suas, né, premissas, dos 16 pontos que ela trabalhou, de que as terras indígenas não são soberanas, existe a autonomia limitada às regras e o interesse nacional.
né? Então, ela definiu, né, tecnicamente, diferentemente do que acontece nos países anglo-saxãos, qual é a natureza jurídica das terras indígenas. São terras federais, com usufruto exclusivo e sui generis dos povos que nela habitam, mas que esses povos são cidadãos brasileiros e são submetidos às regras de legislação brasileira naquilo que não foi afastado por regra especial. Esse é o entendimento da terra indígena Raposa do Sol, terra indígena Raposa Serra do Sol. E aí, com base em algumas dessas premissas, a AGU expediu um parecer, na verdade eu botei portaria, mas aqui é um parecer, que é o número 303 de 2012, que foi muito debatido na época, não sei se vocês acompanham esse debate, tentando normatizar como aconteceria esse procedimento, dentre esses pontos, como aconteceria a consulta pública, né? Então, ele tem como ementa esse seguinte texto: dispõe sobre as salvaguardas institucionais às terras indígenas, conforme precedente fixado pelo STR, lá no caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, tá? O entendimento desses pareceres é de que, uma vez que eles são homologados pelo presidente da República, eles não são só obrigatórios de serem observados pela AGU, né, mas como caráter consultivo, como sugestão, mas eles passam a ser de observância obrigatório. O Poder Público Federal é obrigado a executar os procedimentos conforme o entendimento da AGU, tá? E aí, esse parecer, que durante muito tempo ficou suspenso, porque ele era considerado um processo de retrocesso para os ganhos e comunidades indígenas, uma interpretação restritiva da Convenção 69 da OIT e da Declaração Universal dos Direitos Indígenas. Ele foi homologado pelo Temer em 2018, né? E hoje ele é um grande objeto de disputa, porque, em tese, né, juridicamente falando, ele não tem mais o seu efeito suspenso, né? Ele foi homologado pelo presidente da República, ele tem aplicação obrigatória e imediata sobre todos os procedimentos de licenciamento. Então, ele é um procedimento que vai, do ponto de vista operacional, limitar muito os ganhos do debate que a gente tinha feito sobre as decisões da Corte Interamericana, sobre as decisões de países latino-americanos, de como melhorar o processo de consulta e participação diferenciada dos povos e comunidades tradicionais, tá? E aí, nesse parecer, existem algumas questões que são relacionadas ao oitivo dos povos indígenas. Mas esse parecer, apesar de homologado, ele é muito, muito, muito combatido pelas ONGs, ele é muito combatido pelo Ministério Público Federal como um procedimento que precisa ser melhorado, porque ele não é o melhor do MPF para a proteção da consulta livre, prévia e informada. Então, para a gente ter um ponto para debate, né, aí eu tirei um pedaço, né, do parecer da AGU, que vai falar sobre como eles entenderam a decisão da terra indígena Raposa Serra do Sol. Então, ele fala o seguinte no parecer que fala sobre a portaria, né? O usufruto dos índios não se sobrepõe aos interesses da política de defesa nacional, a instalação de bases, unidades e postos militares, demais intervenções militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração das alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico, a critério dos órgãos competentes, Ministério da Defesa, Conselho de Defesa Nacional, são implementados independentemente de consultas das comunidades indígenas envolvidas ou não a FUNAI, certo? Então, esse entendimento está na decisão do STF, dizendo que, em algumas situações, quando o interesse nacional é preponderante, não há nenhuma salvaguarda específica, esses procedimentos de instalação de bases militares, né, de malha viária estratégica, eles acontecerão mesmo sem a oitiva, certo? Então, esse é o entendimento e é um dos pontos de grande debate. E era um entendimento que a gente achava que não ia prosperar no STF, mas que acabou prosperando. Tá? Então, isso está na decisão da terra indígena Raposa Serra do Sol. Isso significa que todo e qualquer projeto vai poder ser feito sem oitiva? Não. Eles estão considerando só aqueles que, do ponto de vista militar, né, exploração
exploração de minério para uso bélico, exploração, proteção das fronteiras, eles vão precisar ser implantados, sobretudo aqueles que estão dentro da lógica da defesa e segurança nacional. Né? Então, esses são um caso à parte e que a gente nem discute, segundo esse entendimento da AGU, a oitiva. Pode acontecer, mas ela é opcional, porque é uma situação tão estratégica, tão especial, tão importante para a defesa do território nacional, que isso não gera a possibilidade de discussão, de debate, ou não tem campo para você fazer uma escolha sobre como melhor proceder. Né? E aí, nesse ponto, essas práticas, elas, vamos dizer assim, no licenciamento tradicional, né, ou seja, no licenciamento em que você vai albergar essas atividades, você também não faz audiência pública em alguma dessas situações, como, por exemplo, implantação de bases militares, até isso é considerado dispensado de licenciamento, porque as obras realizadas pelos militares, elas têm uma regra de defesa, de silêncio, né, de estratégia que você não pode nem divulgar como é que vai ser a arquitetura do local, o que vai ter dentro, porque isso poderia se ferir a segurança nacional. Então, os militares, em geral, podem realizar obras sem licenciamento ambiental, né, quando são para emprego e uso militar, como são esses que estão mencionados aqui. Tá? Bom, uma outra coisa é, tirando as situações excepcionais, né, que podem acontecer em territórios fronteiriços, onde muitas terras indígenas estão localizadas, na Amazônia, eu vou ter o entendimento sobre o que vai ser feito nas demais situações, né? E aí, esse entendimento da AGU, que vai falar especialmente sobre a questão federal, né, as atividades de grande impacto, é que é necessário consultar separadamente do restante da população, com critérios específicos, de uma forma com tempo específico, a população indígena sobre os impactos que recaiam sobre os seus territórios de forma direta, certo? Então, o que ele está dizendo aqui em relação a essa legislação? Que os indígenas podem ir para as audiências públicas tradicionais? Podem. Mas eu tenho que, no caso de terra indígena, fazer um processo de consulta e escuta prévia específico e adequado para aquela comunidade, que pode ou não ser uma audiência pública, que pode ou não acontecer naquele modelo, dependendo do tipo de consulta que é considerado adequado pela comunidade. E a forma de consultar vai ter que ser negociada, acordada, antes que ela seja realizada, tá? Então, existem os dispositivos do artigo 6º, né, 1A, 14, 15, 211 da Convenção 9 da OIT, que são utilizados para nortear, para balizar esse procedimento. Tá? Essas disposições da Convenção 69 são consideradas como lei para nós, porque essa convenção foi ratificada pelo Brasil e foi transformada em decreto legislativo. Então, ela tem força, né, de lei para efeitos. Então, assim, ela vai ter que ser aplicada junto com as disposições da 6938. Então, não tem como dizer que ela é afastada pela legislação nacional, porque ela é legislação nacional em razão da internalização dos tratados feitos pelo Brasil. Tá? E aí, o artigo 15, item 2, ele vai dizer, determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados e em que medida, antes de se empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração de recursos existentes em suas terras. Tá? Então, percebam, o entendimento da AGU, que é aplicado pela União, eu já vou ver a mensagem, tá? É de que eu preciso compreender o tipo de prejuízo e quantificar esse prejuízo antes de autorizar o procedimento, mas eles entendem que não existe poder de veto nem para as comunidades indígenas. Então, eu tenho que negociar, eu tenho que escutar, eu tenho que fazer um procedimento específico, eu tenho que tentar mitigar esses efeitos, mas as comunidades não têm poder de dizer não para esse procedimento. Eu tenho que dizer em que medida nós vamos nos acordar em fazer o procedimento. Mas eu não tenho, para o entendimento prevalente da administração pública federal, o direito de dizer não vai acontecer. Portanto, não é uma instância
deliberativa. É uma escuta atenta, que vai, em tese, levar em consideração de forma mais específica as necessidades e efeitos do que seria levado em consideração na população de entorno, mas não é um sim ou não. Tá? E existe interpretação doutrinária, e o Ministério Público frequentemente utiliza essa interpretação, dizendo que sim, que essa consulta é uma deliberação. Então, a gente está aqui no âmbito do que a administração pública federal formalmente aplica e naquilo que a gente quer fazer progredir, que é a ideia de que, além de aplicar, existe a necessidade de consentimento, né? Mas esse não é o entendimento, independente do governo que esteja no poder no Brasil, seja de esquerda, de direita, de extrema direita, de que existe necessidade desse consentimento. Tá? Então, a gente tem uma gradação. Situações em que não haverá consulta, que são situações excepcionais, né? Situações em que haverá uma consulta regulada pela Constituição, como a gente vai ver mais na frente, que são as situações lá da política específica, do capítulo específico sobre o tema, e as situações em que eu tenho atividades de grande impacto e que eu tenho uma legislação específica de consulta para povos e comunidades tradicionais. E aí o critério é esse, que eu vou ter que ter uma profunda consideração, que isso vai ter que ser internalizado de forma um pouco mais característica e patente no licenciamento ambiental, mas que as comunidades não vão poder impedir a realização da obra, tá? Deixa eu ver qual é a pergunta aqui, e eu já abro a pergunta. Nesse caso, o direito do proprietário união prevalece sobre os direitos dos povos e dos poceiros indígenas. O Biratã não é bem uma ideia de, pelo menos a construção teórica, tá? Que foi feita. A União não considera que ela é dona das áreas e por isso ela pode fazer o que quer. Ela considera que o que foi deliberado, né, na decisão se os povos indígenas são ou não soberanos sobre o seu território. E aí o STF entende que não há soberania sobre o território, e sim autonomia. Então é como se os territórios indígenas fossem como estados, vamos dizer assim, para simplificar, mas eles não são países. Portanto, uma vez que você faz parte da nação Brasil, como por exemplo o estado do Pará, você tem, como todos os estados, eles abriram mão da sua soberania para serem autônomos. Então eles estão submetidos a um poder, que esse poder sim é soberano. Então, da mesma forma que o estado do Pará não pode negar a realização de determinado tipo de atividade porque está fora do seu âmbito de competência, a instância maior, né, de liderança indígena também não pode simplesmente negar. O entendimento é esse. É diferente, por exemplo, de outras construções teóricas que foram feitas para outros povos. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, nos países anglo-saxãos, em que você fez tratados de acordo entre as nações indígenas e as nações não indígenas, né? Esses tratados, em tese, garantem imunidade tributária, garantem imunidade em relação às regras de direito penal, garantem imunidade em relação à liberação de atividades e empreendimentos no interior dessas terras indígenas, observadas algumas limitações, obviamente, que são estabelecidas pela doutrina. E aí, porque você é um cidadão brasileiro e você submete à soberania brasileira, você tem que respeitar a regra, ainda que de forma diferenciada. Então, não tem a possibilidade de nenhum brasileiro, indígena ou não indígena, negar a realização da atividade. É essa a ideia. Então, não é uma ideia de propriedade, é uma ideia do que significa a natureza desse poder indígena sobre seus territórios. Então, eles se equiparam a estados federados ou a municípios, mas eles não se equiparam a países, em que o Brasil não teria, por exemplo, direito de interferir se o país não quisesse. Um exemplo, só para entender, porque o direito ele funciona muito por analogia, né, por exemplos, né? Então, a gente tem no Brasil uma figura jurídica, são das embaixadas, certo? As embaixadas como da China, do Japão, do México, dos Estados Unidos. A embaixada, diferentemente de um estado, como o estado do Pará, ou um município e uma terra indígena, é um ponto soberano sobre o território nacional. Então, dentro daqueles muros, as regras que se aplicam, a polícia que existe, é a polícia do país da embaixada. Então, aqueles funcionários, é como se eles estivessem trabalhando no seu país de origem, e não no Brasil.
Então, para todos os efeitos, aquele pedacinho de território por convenção entre países, seja uma embaixada da China no Brasil, seja a embaixada do Brasil na China, eles são considerados como extensão do território brasileiro e, portanto, ali dentro ele é soberano. Então, não se paga imposto, as regras de direito do trabalho são as do país de origem, a língua que se fala, a polícia, toda a manutenção interna daquele pequeno pedacinho ali é feito por aquele país sem interferência do poder público federal, né, nesse campo. Então, nós não temos, por exemplo, esse entendimento para os territórios indígenas, juridicamente falando. Nós temos o entendimento de autonomia, mas não de soberania. Não sei se ficou claro para ti, Ubiratã, essa parte. Ficou, professora. Na verdade, a discussão ela perpassa por questão de soberania e interesse nacional que sobrepõe qualquer outro interesse. Porque assim, a ideia de que ou os povos indígenas são soberanos, e, portanto, eles são nações, ou eles são povos autônomos, né? O entendimento é que os territórios indígenas são povos autônomos, eles não exigem um reconhecimento exterior, internacional, enquanto Estado organizado, e, portanto, eles fazem parte do território e submetem às regras gerais, né? Então, é basicamente isso. Não é uma ideia de posseiro ou de proprietário, é mais elevado do que essa discussão de propriedade, entendeu? Porque a União reconhece os indígenas como um quase proprietário, né? Então, assim, eles reconhecem que, apesar de você não dar o título de propriedade para o indígena do território indígena, ele fica em nome da União, os direitos que são repassados com base no usufruto constitucional são até superiores ao de proprietário, porque o proprietário não tem autonomia sobre o território, não tem, por exemplo, jurisdição de definição de regras internas sobre o seu território, e os indígenas têm. Então, o indígena ele é mais do que um proprietário no sentido de autonomia sobre como ele deve usar aquele território. Mas ele, apesar de não ter título de propriedade, tem uma situação muito especial de como a terra indígena é vista pela legislação brasileira. Mas ela não chega a ser considerada soberana. Professora, ficaria, então, próxima dos antigos territórios, né? Tá ali, Isso, né? é mais, assim, do ponto de vista legal, né, Dimas, é mais do que um território. É como se fosse um estado federado, entendeu? Assim, Quase é um como se estado, fica na linha tênue, na intermediária. Porque o território, ele é gerenciado, a diferença do território para um estado é que é um pedaço da União dentro do estado. Então, assim, quem cuida do território é a União, no sentido de que os funcionários públicos são todos federais, né? A legislação é sempre a federal que se aplica. Então, assim, é como se ele pegasse um pedaço da área e falasse, nessa área é tão importante que o Estado não pode gerenciar. Só quem pode gerenciar é diretamente a União, que aconteceu com a Amapá, por exemplo, né? Que aconteceu com alguns territórios que hoje são estados federados. Então, o nível de intervenção da União pós-88 nos territórios indígenas é muito menor do que um Estado federal, então, assim, é reconhecido uma série de autonomias de organização interna para as comunidades indígenas que não se reconhece para outros brasileiros, né? Ou seja, inclusive para outras comunidades tradicionais, não há esse reconhecimento. Os quilombolas, os indígenas têm uma autonomia maior em relação aos seus territórios do que, por exemplo, uma pessoa que mora numa reserva extrativista. Porque ele além de não ter autonomia, ele também não tem propriedade. E ele só pode fazer aquilo que o plano de manejo deixa. Então, o nível de autonomia dele é menor do que de um proprietário. Entendi, professora. Até porque o artigo 231, ele reconhece, o primeiro reconhecimento é a nossa organização social. Uhum. Sim. E existe legislação infraconstitucional que também reconhece a organização social de outros povos, não em nível constitucional, que são práticas, como o decreto que fala sobre a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. A gente tem, só que a gente não tem, com base nessa organização social, soberania, e sim autonomia. Tá? Então, não sei se vocês têm alguma questão em relação a esse ponto. Não, professor, só esclareceu mais, assim, na grandeza, na complexidade das normas, enfim, do Brasil mesmo, né, e internacional,
eu vejo, assim, essa geração nossa, né, eu acredito que está começando, assim, a desvencilhar, né, desamarrar todo isso, entender, na verdade. Agora que eu venho, né, tentando verificar e puxando as linhas, né, então eu digo, tá ali, só que essas ferramentas a gente não conhecia ainda, né, agora vamos desenterrando ali para poder aplicar, né, talvez seja isso que para a gente estava faltando, então. Um ponto que eu acho que é interessante, aí eu falo de forma estratégica, tá, gente? Como já é reconhecida a autonomia de territórios indígenas e de outras populações tradicionais, né, como os territórios quilombolas, onde você vai ter que intervir estrategicamente, a não ser que haja o interesse de ser soberano, é justamente em aumentar a regulação do que significa essa autonomia, de botar no papel, de ter legislação, porque aí você consegue, né, conversar com o poder público de forma um pouco mais clara, onde ele vai ter menos ingerência daquele pessoa que está lá na pontinha, né? Vamos dizer assim, o funcionário que está lá na porta, ele resolver que ele vai mudar as regras do jogo. Então, o ideal é você criar, como eu acho que, não sei se foi o Biratã ou se foi Estúdio, mas que falaram no passado, sobre o Estatuto dos Povos e Comunidades Indígenas, né, que está parado lá no Congresso. Isso seria, por exemplo, você discutir como é esse estatuto e ele passar a ser uma regra geral para todos os territórios autônomos, né? Por exemplo, como é que vai ser o poder de polícia, se pode ou não, por exemplo, criar alguma taxa específica, né? Que é a discussão do poder tributar. Se você vai, por exemplo, como é que vão funcionar as regras de direito civil, como é que vão funcionar as regras de direito administrativo, como é que vai ser a questão da mediação de conflitos entre indígenas, né, que não precisa da intervenção do Estado. Então, todos esses pontos, para além da discussão ambiental, podem ser trabalhados e devem ser pormenorizados, né? Porque aí você consegue ter condições de discutir essa autonomia no judiciário, na administração pública de forma um pouco mais ampla, porque vocês sabem que a sociedade de entorno tem um fetiche pela legislação, né? Tudo tem que estar escrito. Palavra não vale nada. Se não tiver escrito, né, um papel de pão vale mais do que a palavra da pessoa, né? Então, são as formações, estruturas ideológicas que foram sendo criadas e a gente, ao trabalhar com direito, trabalha com essas estruturas para conseguir o resultado que seja mais favorável para aquele bem que a gente quer defender. Tem 3 propostas de estatuto, professora, só que está todos eles parados exatamente por questão de conflito, né? Uma proposta é do Luciano Pisato, que estava discutindo com as lideranças indígenas em 96. A outra proposta do estatuto é por parte do CIMI, e uma outra proposta que é por parte do governo através da FUNAI. 3 propostas de estatuto, nenhuma chegou ao consenso. Houve muita discussão, muito bate-boca, muita discussão e discórdia nas 3 propostas. Aí o projeto está parado. Porque os territórios indígenas são muito estratégicos, né, para a visão, vamos dizer assim, desenvolvimentista do Estado. Assim, só para a gente falar, antes de passar para o próximo item, só para a gente pensar, né? O não regulado, o não escrito é mais favorável para quem tem mais poder. Então, quando você não cria um estatuto, quando você não regulamenta, quando você não faz um documento escrito, quando você não divulga, né, determinado entendimento, você está reforçando uma prática que já está introjetada, que é uma prática muito historicamente desfavorável para as comunidades tradicionais, né? Então, às vezes a gente tem que ser estratégico, no sentido de que a gente às vezes tem que avançar algo que seja intermediário e não o ideal para a gente conseguir ter visibilidade e conseguir fazer avançar a barra da ampliação, né? Então, às vezes a gente tenta conseguir o melhor e às vezes não consegue avançar, mas a gente, ao normalizar determinado entendimento, consegue abrir um espaço para um novo momento de discussão. Então, não é um acidente 3 propostas estarem paradas, é um projeto, é uma política específica, porque não regulamentando o tratamento é o mais desfavorável possível para as comunidades tradicionais, porque aí esses territórios passam a ser reserva de potencial exploração futura, né? Bom,
A gente tem, para além da Convenção 69 da OIT, como eu falei para vocês, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, artigo 32, item 2, que diz lá claramente que o consentimento tem que ser livre e informado e deve ser prévio à aprovação de qualquer projeto que afete terras, territórios ou outros recursos. Então, ele amplia essa declaração para além daquelas obras que são executadas diretamente dentro da terra, para recursos ambientais que sejam considerados estratégicos para os indígenas. Então, a gente está falando aí de qualquer projeto que seja considerado potencialmente impactante, que haveria necessidade de você fazer essa consulta livre, prévia e informada. Só que qual é o problema desse entendimento? É porque a declaração, seja a Declaração Universal de Direitos do Homem, como a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, ela é uma diretriz, portanto, o Estado ele não é obrigado a adotar, e sim levar em consideração. Então, apesar de estar escrito na norma, os estados eles vão interpretar e trazer isso dentro do que eles acham que é viável, que é possível na realidade deles. Então, está escrito, mas a gente levou, mas a gente não ganhou, certo? Onde a gente tem essa disposição que está no artigo 32 normatizada é na Convenção da Diversidade Biológica, que vai falar de como tem que ser feito, o protocolo de Nagoya, que foi internalizado. Então, lá ele diz como tem que ser, que você vai ter que discutir repartição de benefícios, como essa repartição de benefícios tem que ser feita, como o contrato, como é que o procedimento para provar que a consulta livre prévia informada foi executada por meio oral, que tem que ser gravado, que tem que ter um protocolo. Muitas das terras indígenas hoje em dia fazem seus protocolos de consulta, muito influenciados pela Convenção da Diversidade Biológica, incluem a questão da participação. Tudo isso está baseado nessa ideia normatizada da CDB. E aí a gente precisa entender o quanto esse documento é interessante, quantos protocolos de consulta livre prévia informada publicados, escritos, são relevantes para que você consiga estabelecer de antemão pelo menos como essa oitiva tem que acontecer. Ainda que eu não possa, com base apenas nesses instrumentos, discutir a questão da natureza deliberativa ou não da consulta livre prévia e informada. Tá? Bom, como é que, apesar de a gente ter legislação nacional falando sobre isso, com base nessa interpretação restritiva, que foi da leitura da decisão da Raposa Serra do Sol, se entende o licenciamento ambiental em terras indígenas. Ela é obrigatória, quando o empreendimento é dentro da terra indígena ou impacta diretamente, certo? E aí eu tenho outras modalidades de oitiva, que são de comunidades indígenas, como, por exemplo, aproveitamento de recursos hídricos, potenciais energéticos, que estão regulados no artigo 231, que aí derrogam essa visão geral puramente ambiental. E aí é necessário muito, que é um critério de nulidade na discussão dos territórios indígenas, pensar um prazo razoável para se manifestar sobre consulta de que lhe é dirigida. Então, esse prazo razoável, ele vai ter que, em algum momento no protocolo de consulta, ele vai ter que ser quantificado. Então, é importante, quando o protocolo de consulta for escrito, falar assim, olha, é necessário que você estabeleça X dias, tais dias ou tais momentos da cultura indígena são considerados como dias não válidos, não vão computar o prazo, por exemplo, os feriados, os dias de festa, os dias, por exemplo, se é considerado, se você, determinada cultura, o luto, quanto tempo demora o luto, para que você, naquele momento que toda a comunidade está em luto, aquele período não seja computado no prazo. Se você não estabelecer isso de forma bem delineada, vai se aplicar o calendário não indígena, vai se aplicar o tempo do relógio, e aí você vai ter dificuldade em chegar num acordo do que seria esse prazo razoável. Então, toda essa legislação, toda essa deliberação estratégica, ela não é feita para as pessoas que já conhecem as regras, não é feita para os indígenas que nasceram naquele processo, naquele protocolo de consulta e de deliberação. Ele é feito para não indígenas, ele é feito para a administração pública, para que eles entendam em que medida essa adequação tem que ser feita para a realidade deles. Então, eu não sei como é que anda, se vocês já trabalharam em muitos protocolos de consulta,
mas quando olho os protocolos, eu vejo muito pouco esse tipo de estruturação, ou seja, pragmática, fica muito no nível da diretriz de como é que tem que ser alcançado. Eu acho que somente quando eu tiver, por exemplo, advogados que conheçam as duas realidades, eles consigam fazer essa tradução. Então, eu tenho muita esperança que sejam todos vocês os grandes especialistas em elaboração de protocolos para melhorar essa consulta prévia, livre e informada num prazo razoável e em condições adequadas. Traduzindo para os não indígenas como isso deve ser idealmente feito, observando sempre que essa autonomia que lhes é garantida constitucionalmente e reforçada pela STF, lhes dá o direito de estabelecer esses critérios com observância mínima ao procedimento de consulta em matéria de impactos socioambientais. Uma outra coisa que é um outro objeto de disputa, né, entre a autonomia indígena e o licenciamento é a FUNAI. Né? Porque, por exemplo, acho que foi a Mônica que perguntou, a FUNAI ela tem uma legislação específica que vai falar sobre licenciamento. Quando a gente lê a Lei Complementar 140 de 2011, ali no procedimento que é decorrente dela no âmbito federal, a FUNAI ela aparece como um órgão de consulta obrigatório, mas a gente, estudando um pouco de legislação indigenista, sabe que nem sempre a FUNAI representa os interesses das comunidades, né? Historicamente não representa. E aí eles têm um poder muito grande de interferência no processo, ou de opinar no processo, que é mais claro, às vezes, do que o procedimento de consulta diretamente aos interessados. Então, o que a legislação fala sobre o papel da FUNAI no licenciamento ambiental? Ele é considerado, para fins de licenciamento, o órgão indigenista oficial, tem a obrigação de se manifestar em todo e qualquer licenciamento de obras que afetem direta ou indiretamente as terras indígenas e as comunidades indígenas. Então, esse ponto ele é um primeiro importante, é muito importante. Por quê? Porque os indígenas só são consultados quando o impacto ele é no interior da terra indígena ou a terra indígena está na zona de impacto direto do empreendimento. Mas para eu saber se existe ou não impacto direto no empreendimento, eu consulto primeiro a FUNAI. Eu falo assim, olha, eu vou fazer uma obra, está localizada nesse mapa de localização, existe algum impacto direto, né, ou nas proximidades de terra indígena, ou está incidindo sobre terra indígena? Se eles responderem que não existe impacto direto nem na área de entorno, nem no interior, já tem aí uma fase importante do licenciamento que vai ser queimada. Porque eu não vou consultar, eu não vou procurar para fazer o EIA-RIMA as comunidades, os protocolos, porque o órgão indigenista oficial disse que ali não existe preocupação com o problema indígena. Então, quando ele diz que não afeta nem indiretamente, ele já está limitando essa possibilidade de acesso às informações. Então, é por isso que o ideal, né, no mundo ideal, era que existisse um mapa muito bem elaborado, que traduzisse a visão dos territórios indígenas, das pretensões indígenas, para que toda vez que esse órgão fosse consultado e tivesse a mínima impacto direto, né, ou então nas proximidades, dos elementos de construção considerados essenciais para a existência do território, que aí acendesse uma luzinha vermelha e a FUNAI respondesse que sim, que existe impacto, que é necessário fazer consulta observando o protocolo, né, que foi feito por tal comunidade, ou que afeta o número 3 comunidades e cada uma tem seu específico protocolo. Tá? Então, a base legal da consulta da FUNAI, que vai acontecer em todas as na licença prévia, licença de instalação e licença de operação, ela é ampla, né? Então, eles consideram, inclusive, o decreto que institui as políticas de gerenciamento dos territórios indígenas, né? Que são, em grande parte, hoje, fatores que projetam a discussão dos protocolos, né? São os planos de direção, de gerenciamento, de desenvolvimento dos territórios indígenas pensados pelos indígenas como se fossem planos diretores, e lá existem regras muito frequentemente de consulta e acesso. Né? Então, toda essa legislação garante à FUNAI um primeiro contato com a administração pública para desenhar, para fazer o modelo das consultas, né? Para saber quem vai ser consultado, como vai ser consultado e qual é o nível de impacto para aquelas empresas que vão fazer uma atividade que é passível de licenciamento e consulta específica às comunidades direta ou indiretamente impactadas. Tá?
Eu coloquei para vocês um material que vai tentar fazer essa diferença, né, de audiência pública proitiva, constitucional e consulta prévia. Né? Então, tem aí todas as situações em que eu vou ter aplicação das normas de audiência pública, aplicação das regras de auditiva constitucional, que são aquelas hipóteses do artigo 231 e 232, e as hipóteses de consulta prévia, que são as regras especiais em relação à audiência pública, extraídas daquelas situações de segurança nacional que a gente mencionou anteriormente. Então, ele tem todos os itens, todos os critérios, e vocês podem consultar, né, como é que esses procedimentos vão ser executados e qual é a base legal. Então, uma vez que você tem oitiva constitucional, você vai ter a necessidade de aplicação dos dispositivos específicos do artigo 231. Quando você tem audiência pública sem a presença de comunidades indígenas, como é que você vai trabalhar a audiência pública? E quando você tem um empreendimento com impacto interno, que não seja objeto de oitiva constitucional, mas que impacte o interesse ao território, né, os efeitos secundários ou efeitos internos ao território, eu vou ter as regras de consulta prévia, né, e esse aqui é o modelo que normalmente o MPF utiliza como parâmetro, né, então ele vai ser um pouco mais extensivo do que a visão da própria administração pública federal, e eu achei ela uma tabela interessante, para que vocês possam começar a pensar as estratégias de intervenção que vocês pretendem utilizar de acordo com seus respectivos planos de trabalho, tá? Então, olhem depois. Eu também coloquei um material lá, tem 2 apresentações em PDF, uma que é o licenciamento ambiental com mais de 149 páginas, que vai falar item por item, passo por passo, etapa por etapa do que você precisa preencher para fazer um licenciamento tradicional. E existe um PDF que vai falar sobre como é que o licenciamento se dá naquele último caso, que é o caso de não indígenas realizando o procedimento de licenciamento de atividades de grande impacto, como se faz, como se deixa de fazer, e aí eu sugiro a leitura dos 2 em complementação, para que vocês consigam, junto com esse quadro, traçar as diferenças de intervenção estratégica que vocês consideram mais conveniente para o caso concreto, tá? Até aí tudo bem, gente? Perguntas, dúvidas, manifestações? Professora, Diga, Mônica. É porque minha internet tá bem ruim, tá caindo toda hora. Eu acho que eu perdi um momento da sua apresentação. Mas quando eu retornei, a senhora estava falando que a senhora achava interessante que nos protocolos de consulta estivesse estipulado prazos, né? Para manifestação. Aí a senhora estava falando de qual intervenção? Tipo, da consulta livre prévia informada mesmo? Ou desses outros 2 instrumentos que a senhora apresentou? Eu acho que os protocolos têm que trazer uma tradução do que seria a contagem de prazo. Porque quando, por exemplo, você tem muito debate sobre o que seria um prazo razoável. Quando você diz que são 120 dias, tem que ter um prazo razoável de 6 meses, as pessoas contam isso pelo calendário cristão, contam isso pelo calendário do dia a dia. Eles não vão considerar, por exemplo, dia não computado um feriado, ou dia não computado um luto, né? E se esses itens não são considerados e interrompem o prazo de consulta e deliberação, eu preciso externalizar isso como elementos que vão suspender o prazo mínimo de duração do processo. E como é que eu vou comunicar essa suspensão para que você não tenha esse descompasso, né, na consulta livre prévia informada em relação à questão do prazo razoável, entendeu? Essa a minha sugestão, porque senão fica muito aberto e aí você acaba aplicando a regra de contagem de prazo, por exemplo, do processo civil ou das demandas administrativas, que não necessariamente correspondem às necessidades de consulta livre prévia informada no prazo razoável de comunidades tradicionais, né? Então, os feriados não são os mesmos, o tempo útil não é considerado da mesma forma, que é o tempo do horário, vamos dizer assim, de revolução industrial que a gente tem, horário comercial, esse tipo de coisa. Dias úteis e dias não úteis, eles mudam de acordo com o país que você vai, inclusive de culturas diferentes. É essa a minha sugestão. Não sei se ficou claro, Mônica. Não, professora, agora eu consegui entender o que a senhora quer dizer. Aí eu vou fazer uma pontuação. Tá.
A senhora não acha que estabelecer isso, tudo bem, eu estou entendendo assim o seu raciocínio, indicar, por exemplo, qual o calendário sagrado da comunidade afetada, o calendário, por exemplo, produtivo, né, que a gente sabe que as comunidades se recolhem e tal, mas a senhora não acha que isso é uma coisa. Agora, tipo, estabelecer um prazo, sabe, botar isso no protocolo, seria até paradoxal à característica de livre, né? Porque o livre está exatamente atrelado a essa questão do nosso aspecto não lógico, né? Da nossa lógica interna. Então, o Estado, ele não pode estar impondo para a gente um cronograma, ou um período, ou um momento para a gente estar avaliando, porque aí já estaria sendo paradoxal a essa característica da consulta ser livre, né? A gente tem que ter o nosso próprio tempo de raciocínio daquela demanda. Pois A é, senhora não mas acha que estabelecer isso seria, inclusive, assim, sabe, paradoxal para essa questão? veja, assim, eu entendo essa tua posição, mas eu vou te dizer que eu olho essa intervenção de forma bem pragmática, tá? Então, vamos pegar um caso concreto. Eu tenho uma empresa, certo? Tipo uma Vale ou algo do gênero, né? Uma grande multinacional que trabalha por hora, certo? Eu tenho um poder público que desconhece todos os elementos sagrados e a realidade daquela determinada comunidade. Esses dois partes do processo, vamos dizer assim, de mediação, têm um poder desproporcional em relação ao que é outorgado, né, como o poder de fala para as comunidades, historicamente falando. Né? Então, quando você pega um engenheiro de projetos e aí você diz para ele que é um prazo razoável, ou você tem para você poder gerar uma conversa que seja viável de negociação, você vai precisar ou dizer para ele que ele vai te apresentar a proposta e você vai dizer para ele um cronograma, né, conversado na comunidade para cada proposta. E aí você vai ter que quantificar isso posteriormente a partir de uma linguagem que ele consiga compreender, né? Ou você já estabelece que existem situações, como é que é o funcionamento do período em que você pode se dedicar a esse processo. Então, eu não estou dizendo que é o poder público que tem que te dar um cronograma. Estou te dizendo que se você quiser que esse cronograma funcione para a tua lógica, esse protocolo tem que trazer traduções de tempo, de organização do trabalho que sejam inteligíveis por quem não é da comunidade. Senão você não consegue criar a conversa, né? Porque senão ele vai pensar que um dia para ele são 24 horas, enquanto que um dia para a comunidade pode não ser 24 horas. Que 120 dias são 120 dias contados do calendário, enquanto 120 dias para determinada comunidade nem é contado pelo calendário, não é contado por 30 dias o calendário tradicional, é contado por luas. Né? Então, existe toda uma discussão sobre formas de contar, formas de ver, em que a métrica, o sistema do calendário gregoriano, todos esses sistemas são construções que são teóricas, né? Construções culturais. Só que as pessoas elas acham que elas são tão normais que elas só existe essa forma de ver. E para mim o protocolo ele, para além de dar visibilidade para a comunidade, é uma forma também de você estreitar essa possibilidade de conversa, essa possibilidade de mediação. Então, onde eu tenho reconhecimento de autoridades tradicionais para a resolução de conflitos, eu crio protocolos em que eu digo, olha, o procedimento vai ser tido dessa forma, com tais e tais critérios, até essa etapa aqui, não há intervenção do Estado. A partir de tal etapa, essa decisão aqui ela vai ser reconhecida para o Estado de tal forma, com tal critério, com tal procedimento, para que o Estado ele possa traduzir isso para a linguagem dele. Então, como é que você acha que você conseguiria, para quem não tem afinidade com o tema, porque os engenheiros que trabalham no projeto não têm afinidade com o tema, mas são aqueles que acabam decidindo, né, determinado processo, como é que você conseguiria traduzir para essa pessoa esse entendimento para que essa tua duração razoável do processo, dentro da cosmologia daquele grupo, pudesse ser compreendida, se não for pelo protocolo? Pode me dar uma solução que seja até mais interessante, como você me deu da última vez,
que era botar no título. Então, é aqui que a gente está na esfera de como fazer uma melhor intervenção estratégica. Então, como é que você faria essa tradução, esse encontro de compreensões, de definição? Porque, professora, assim, nos que eu já estudei, né, a minha comunidade não tem protocolo. Na verdade, é um território muito grande. Tem 52 comunidades, então a gente ainda está na tratativa inicial de fabricação desse protocolo. Então, eu já estudei alguns, inclusive estava participando de um curso sobre isso. O que eu consegui vislumbrar? É que quando a comunidade estabelece o passo a passo do processo, né, de como vai ser consultada, na segunda ou na terceira etapa dessa consulta, há uma elaboração conjunta, né, da comunidade, das organizações que estão ali para auxiliar a comunidade, do cronograma de consulta, né? Está estabelecido no protocolo que vai haver uma etapa do processo que vai se estabelecer um cronograma. Aí, nesse cronograma, é que ela define qual seria um tempo razoável. Não necessariamente ela precisa colocar isso no protocolo, mas sim nesse cronograma. Mas eu estou entendendo a necessidade agora, visualizando o exemplo que a senhora está falando, a necessidade de também ter estabelecido um conceito mínimo, assim, do que é razoável, para poder enxergar a especificidade da pauta também, né? Eu concordo, rapidinho, Mônica, eu concordo com você que pode ser feito na determinada etapa, mas o que vai contar no protocolo? Que na terceira fase, uma vez apresentado o projeto, será definido de forma coletiva esse protocolo. E aí, o que você pode fazer, né? Se você quiser, por exemplo, assim, já criar indícios. Você pode, por exemplo, descrever algo que já existe na comunidade. Quais são os dias que são de trabalho e dias não de trabalho? Se o tempo é contado em meses, se o tempo é contado em luas, se o tempo é contado em estações, quanto tempo se tira normalmente, quantas semanas tira normalmente para um período de luto que possa vir a acontecer. Porque se você faz só o cronograma continua sendo contado em dias. E aí o cronograma ele vai ter 6 meses, mas será que ele vai considerar que você vai ter que parar a comunidade porque existe a necessidade de você restabelecer, por exemplo, um liame entre o espiritual e o pragmático da comunidade, né? Então, são esses os pontos que podem, não um prazo, são 30 dias, são 40 dias, mas você dizer, olha, nós contamos o tempo assim. Se acontecer tal e tal e tal e coisa, esses dias não vão ser computados no prazo, porque isso são regras, isso não é o prazo em si, são critérios para a pessoa entender como funciona a lógica. Porque ele fala assim, entendi, a Mônica me disse que morreu o líder de uma das 52 comunidades. Então, para essa comunidade, um período de luto são 30 dias. Né? Ou são 2 luas cheias, e aí eu consigo quantificar isso, ele consegue entender esse processo, né? Para que você não conte, você tenha um cronograma estabelecido, e você já possa ter regras para começar a pensar esse cronograma, entendeu? É só uma sugestão, mas cada situação é um mundo, por isso que a gente fala em protocolos distintos. Só estou dando uma ideia de como você pode ao mesmo tempo que você estabelece um cronograma, pensar como você consegue transmitir a dimensão daquilo que não é palpável para grande parte das pessoas. Então, vou te dar um exemplo para você entender a minha limitação, por exemplo. Eu tive, durante o mestrado, um colega que era Guarani Kaiowá, e ele fez uma tese sobre, por exemplo, os ordenamentos jurídicos Guarani. Né? Então, ele explicou, por exemplo, que quando você tem um crime, você abre um espaço entre o mundo dos vivos e dos mortos, né? Foi assim que eu entendo, né? A discussão. E que se esse momento de luto não for resolvido, né? E isso demora, às vezes, 3, 4 semanas, essa abertura desse mundo espiritual suga a alma de todas as pessoas, e você consegue ter você vai ter efeitos psicológicos na comunidade, do ponto de vista espiritual, tão impactantes que você pode ter, por exemplo, a dizimação de uma comunidade como um todo. Então, veja, o tempo de luto para a legislação brasileira são 7 dias. Independente se você ficou bom, se você não ficou bom, se você está passando mal, se não está passando mal. Se você quiser mais tempo do que isso, você tem que demonstrar que você está deprimido. E aí você entra em auxílio. Então, as pessoas, elas entendem assim, que um tempo de luto é 7 dias. Não é que um tempo de luto são 3 semanas.
e que essas 3 semanas elas são essenciais para que a comunidade não morra, entendeu? Ou seja, todo mundo cometa suicídio coletivo. Então, eu estou te falando porque a dimensão é muito diferente. E se isso pudesse ser sistematizado no protocolo, isso ajuda a entender a dinâmica. E ao entender a dinâmica, ajuda a discutir coletivamente o cronograma. Né? Só essa a minha sugestão, mas longe de ser uma regra, é uma ideia, né, de como você consegue fazer essa tradução. Só ilustrando aí a numerologia do Yanomami aí na região do Médio Rio Negro, a contagem dele vai até 4. É 1, 2, 3, 4 e muitos. Pois é. Aí, então, assim, são esses pontos. E aí, às vezes, a gente precisa, para poder fazer isso, de um intérprete, né? O intérprete ideal, o melhor intérprete é o intérprete que conhece profundamente as duas situações. E esse intérprete, ele para ser o intérprete jurídico, e o melhor intérprete é o intérprete que conhece o ordenamento indígena que ninguém conhece. Né? E se apropria do ordenamento não indígena para poder fazer a tradução. É uma sugestão de intervenção estratégica. Tá? Mas pode continuar, Mônica, eu te cortei. Porque eu falo muito. Não, professora, ficou bem explicado. Eu entendi seu posicionamento, sim. Tá? Bom, então, para a gente... mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição, gente? Professora, aqui nós estamos já, devido a essas discussões com a Vale, que vem de muito tempo, a gente está achando o melhor momento para reunir, que hoje são 18 aldeias, reunir todas as lideranças para fazer um protocolo, se faz necessário um protocolo, levando em consideração as últimas reuniões que aconteceu e a falta de respeito pelo luto que aconteceu aí da Covid, né, a morte de 2 caciques, e a Vale não teve esse respeito, e aí criou uma necessidade de fazer um protocolo, porque aqui os lutos ele vai até 1 ano, salvo exceção quando a família da pessoa que morreu liberar para a comunidade. Outro caso é quando há alguém enfermo na comunidade, em que só faz qualquer brincadeira, qualquer tipo de evento dentro da comunidade, se alguém da família daquele que está muito enfermo na comunidade também liberar. Se ele não liberar, por questão de respeito a quem está doente gravemente, não faz nada. Também isso é algo que a gente está pensando e vamos construir o protocolo. Essa é uma regra muito interessante, por exemplo, que, olha, veja num cronograma de uma empresa o que significa 1 ano, né, para uma lógica de um licenciamento, que é de 120 dias, é muito tempo, né, no sentido, mas ele vai ter que observar isso. Então, por exemplo, se o Ibiratã fizer um protocolo, ele colocar, olha, as regras de contagem de tempo para a gente são assim, né, dentro da discussão da duração razoável do processo. Uma pessoa doente, a gente não pode realizar nenhuma reunião, a não ser que a família permita. Né? E aí, nesses casos, como é que a gente vai comunicar para vocês? A pessoa ficar doente, a gente vai mandar um recado para vocês, dizendo que está suspenso. Né? Você comunica a suspensão. Houve um falecimento até 1 ano, né? Então, a não ser que a família permita. Como é que a gente vai fazer isso? Vai comunicar dessa forma. E aí, durante esse período, a gente não tem como conversar. Durante esse período, isso já vai ser uma briga enorme. Vocês imaginam para uma empresa o que é esperar 1 ano num cronograma que elas achavam que ia ser 6 meses? Né? Então, isso escrito já vai ser um problema. Né? Isso não escrito é um problema abissal para ser resolvido. Né? Então, só para a gente entender o nível de complexidade de a gente estabelecer esses procedimentos formais e depois alegar nulidade. Porque aí o Ibiratã tem um protocolo feito, né, homologado por todos as comunidades existentes, em que essa regra está escrita e que a pessoa, ao iniciar o procedimento de protocolo, entendeu que esse é o funcionamento, ele não vai poder dizer que ele desconhece e que ele acha absurdo, né? Ele vai ter que entender que essa é a regra interna dele. E se ele não estiver contente com aquela regra, ele vai ter que discutir a validade do protocolo. Se ele não discutir a validade do protocolo, ele vai ter que cumprir a regra do protocolo. Então, é nesse sentido que eu acho que explicitar nunca é demais, mas não significa que você tem que amarrar e dizer que todo o protocolo vai acontecer em 3 semanas, todo o protocolo vai acontecer em 6 meses. Isso é impossível de ser feito. Mas colocar as regras de como vai se contar um tempo, eu acho uma boa estratégia. Tá? Até aí, tudo bem? Mais alguém? Bom, então eu queria só finalizar para ver como é que
tirando aquela última hipótese, que é a hipótese da consulta que a gente falou, como é que estão as regras hoje para licenciamento de atividades feitas por indígenas de forma isolada, individualizada, ou seja, apenas por comunidades indígenas, ou de forma consorciada com não indígenas, tá? Então, nós temos duas normas, eu queria falar brevemente para vocês, eu coloquei lá o link, vocês podem olhar depois com calma, tá? Então, a primeira esta normativa que a gente tem é a esta normativa número 15 de 2018, que fala que atividades ou empreendimentos de iniciativa dos povos indígenas em suas próprias terras ou iniciativa do poder público em terras indígenas cujos beneficiários são comunidades indígenas, por exemplo, sistema de abastecimento, construção de uma escola, não são sujeitos a licenciamento ambiental. Tá? Então, o que vai acontecer? Tem um anexo único lá na esta normativa número 15, dizendo quais são as atividades, qual é o nível de produção em que esse procedimento ele é exonerado. E como é que você faz para provar que você não vai ser submetido a licenciamento para poder comercializar esses produtos, exportar esses produtos. Tá? Então, ele coloca lá todas as regras, atividade de produção de farinha, por exemplo, voltada à subsistência, manutenção do modo de vida tradicional ou garantia da dignidade humana. Fora disso, fora desse procedimento, desse anexo único, em tese, as atividades que vão ser executadas para além da subsistência são objeto de licenciamento ambiental. Tá? E aí, quando... Oi, Jovelson, diga. Desculpa. Eu queria só perguntar, eu trabalhei uns tempos numa Câmara Municipal aqui da minha cidade, e teve uma vez que a gente apresentou um projeto de construção de açudes. Aí, nesse caso, precisaria de licenciamento ambiental, porque apesar de ser para a comunidade, é isso? Nesse caso aqui, eu não me lembro toda a listagem, tá? A gente pode olhar. E o anexo único, deixa eu olhar aqui. Eu acho que construção de açude não está exonerado de licenciamento, tá? Então, aí a gente precisaria ver, porque aqui as atividades que eu me lembro de cabeça são construção de escola, caixa d'água, sistema de saneamento, mas essa do açude eu não me lembro de ter visto. Deixa eu só verificar aqui. Até 1 hectare, professora. Então, até 1 hectare, tá aí a resposta. Tá? Então, Entendi. passando disso, tem que ter licenciamento. Tá? Então, vamos lá. Deve ser observada, no caso da normativa número 15, a legislação vigente referente à proteção de recursos naturais físicos ou bióticos, inclusive a proteção da diversidade biológica, acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. Ou seja, se essa ausência de licenciamento ela envolver esses elementos, eu vou precisar também considerar se não existe nenhum outro tipo de procedimento regulado pela CDB, ou seja, regulado para identificação de quais são as atividades que potencialmente impactem os recursos bióticos, especialmente os do conhecimento tradicional associado, registrar, pelo menos nos sistemas, as informações necessárias. Tá? E aí, o que está fora dessa instrução normativa? Atividades ou empreendimentos objeto de contrato de arrendamento ou outros atos similares, que são os atos que eu estava falando da segunda situação, do segundo cenário, que são as situações em que você está dentro de terra indígena, executando uma atividade de subsistência, mas quem executa é um não indígena, ainda que com consentimento dos indígenas. Né? Então, os arrendamentos, os procedimentos de cessão de espaços, que são os similares, eles não estão cobertos por essa exoneração do licenciamento. Esse ponto, o Jovelson levantou uma discussão muito interessante, que é que muitas prefeituras fazem obras dentro de terra indígena. Não sei se acontece em outras situações que vocês vislumbram. E aí, muitas dessas obras acabam ficando, vamos dizer, sem licenciamento, ou acabam não sendo executadas a contento, porque as prefeituras não sabem executar as obras de infraestrutura necessárias, não sabem o procedimento de execução das obras de infraestrutura necessárias para conseguir recursos fora dos recursos próprios. Né? Então, quadras de esporte, vicinais, sistemas de abastecimento, e aí essa normativa ela traz as condições para que isso possa ser executado. Então, o Jovelson que faz assessoria de vereador, né, ele já pode agora, se ele não conhecia a norma, ele já pode agora começar a fazer também a dispensa de licenciamento ambiental para que, quando da prestação de contas do recurso público, a prefeitura apareça ok e ela consiga continuar pedindo
dinheiro para poder fazer melhoria de infraestrutura dentro da terra indígena conforme as necessidades e demandas daquela comunidade específica, tá? Há uma ignorância muito grande, professora, por parte de vários municípios de ter esse entendimento ainda grotesco de que a FUNAI é responsável, coisa Por parecida. tudo. E aí esquece que nós somos cidadão município daquele município. E uma coisa que eu acho que é interessante também, por exemplo, a gente, nessa período de pandemia, a gente teve muito debate sobre a questão da internet, né? E aí muitos alunos meus relataram que as terras indígenas não têm antena, né, de telefonia móvel. E, por exemplo, se você aplicasse essa instrução normativa, você poderia ter a implantação de infraestrutura de forma muito mais facilitada, melhorando a qualidade de vida, né? As condições de saneamento, as condições das escolas, as condições de telecomunicações, porque você não teria esse entrave, mas ele é muito, muito pouco conhecido. É algo que até penso futuramente em trabalhar, eu trabalho com regularização fundiária, para prefeituras esses entendimentos do que pode ser feito dentro de terra indígena, para que quando vocês se faça a revisão de planos diretores, que eles entendem como é o fluxo, passo a passo, porque não conhecer o fluxo, não conhecer os procedimentos, acaba gerando esse tipo de problema, o problema da inação, ou da execução feita de qualquer forma, gerando tanto impactos negativos para a comunidade, quanto impactos negativos para fora da comunidade, para a prestação de contas da administração pública municipal. Aqui, Bom, professora, oi, diga. só complementando, aqui eu elaborei uma proposta para a criação de um projeto-lei de uma secretaria de assuntos indígenas, que era o único momento assim oportuno se fosse criado, mas aí o prefeito que ganhou aqui é contrário à nossa liderança, e aí o projeto ficou engavetado, mas é uma das alternativas, porque através da Secretaria de Assuntos Indígenas do município, a gente pode sim fazer tudo isso que a senhora acabou de falar e outras coisas mais, né? Que falta esse entendimento por parte do prefeito e das pessoas que estão lá, de outro secretário que acha que a área indígena não é um problema a ser resolvido pelo município. Você já tem o plano de gestão ambiental e territorial da terra indígena? Aqui não, senhor, ainda não tem Porque plano. isso é uma coisa legal, Biratã, porque assim, eu não sei, eu teria que analisar bem essa proposta da constitucionalidade aí da secretaria, né? Mas o que tem, que eu acho que é uma coisa, eu até escrevi isso na minha tese, que é uma coisa muito interessante, que no Pará tem, por exemplo, a Mônica que trabalha lá no Maranhão, não sei se também tem algo parecido, é que os territórios quilombolas têm que ter um plano de desenvolvimento, né? Que é como se fosse um plano diretor. E a legislação hoje traz essa ideia de que todas as terras indígenas têm que ter um plano de gestão ambiental e territorial de terras indígenas. E aí esse plano, que é mais genérico, ele diz como é que o que é necessário de infraestrutura, como é que eles veem a questão da proteção ambiental, como eles veem a questão da gestão territorial, e isso é um instrumento que acopla no plano diretor dos municípios. E aí o município não pode não escrever sobre isso no seu plano diretor se já tem um documento, um plano diretor específico para a terra indígena, ele passa a fazer parte do plano diretor da cidade. E aí dá mais visibilidade, dá mais condição de negociação dessas infraestruturas, porque aí passa a fazer parte do planejamento municipal, entendeu? Então, é uma sugestão que eu dou, se vocês já não fizeram ainda, né, de fazer esse planejamento conforme a legislação, já que todas as terras indígenas têm que ter. Aproveitar, inclusive, essas negociações com a Vale para poder ter os recursos, para poder fazer os estudos todos, né, para que vocês possam ter essa documentação farta e isso ser um instrumento de fortalecimento da autonomia de vocês. Não só para a gestão municipal, mas também para a negociação com as empresas. Então, o último ponto, eu prometo que eu já vou liberar, vocês tenho 5 minutos ainda, é a discussão sobre a gestão normativa conjunta agora de 22 de fevereiro de 2021, que ele é uma complementação à gestão normativa 15, lá, de 2018, que vai falar que é aplicável aos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades localizados ou desenvolvidos no interior de terras indígenas, cujo empreendedor seja os próprios indígenas usufrutuários por meio de associações, organizações, de composição mista de indígenas e não indígenas, cooperativas ou diretamente via comunidade indígena. Então, essa gestão normativa abriu a possibilidade
do tratamento daquela segunda hipótese, de trabalhos em cooperação, em associação entre indígenas e não indígenas no interior de terra indígena. Tá? E aí, no caso de organização de composição mista, a detenção majoritária da organização tem que ser indígena, então tem que ter 51% dos votos indígenas para poder você dar continuidade a essa colaboração, a esse empreendimento. Tá? Não se aplica para aquelas situações que são de interesse nacional, exploração de recursos hídricos, potenciais energéticos, mineração, né, que são objeto de consulta constitucional, como a gente viu, e são atividades de interesse nacional, e cabe à organização indígena responsável pelo empreendimento, né, escolher o modelo, né, que vai ser utilizado, inclusive em relação à questão de consulta, dos modos próprios de tomada de decisão, de como é que esse licenciamento vai acontecer. Então, ele é uma norma interessante, porque ela, apesar de ser bastante debatida em relação a se deveria ou não se autorizar esse tipo de acordo, né, que foi feito agora no governo Bolsonaro, isso teve grande repercussão. Ele é interessante porque ele fala que eu tenho que criar um modelo de participação, de processamento democrático que dialogue com essas práticas e com essa realidade, com os processos próprios de tomada de decisão. Então, eu acho que é bem, bem pertinente para a gente entender o quanto essa legislação e a participação popular incorpora, né, naqueles 4 cenários, a possibilidade de intervenção e de adoção de especificidade do protocolo de participação, de consentimento livre, prévio e informado, de atividades feitas em territórios indígenas por não indígenas ou em situações feitas em territórios indígenas por populações indígenas, de forma consorciada ou não com indígenas. Era isso, gente, que eu tinha para apresentar para vocês. Se vocês tiverem alguma consideração ainda nesses últimos minutinhos, a gente pode conversar, senão eu vou passar para a parte dos agradecimentos da oportunidade de ter colaborado com vocês esses dias. Então, tem alguém inscrito? Não? Todo mundo Luli, a gente que caladinho hoje. agradece. A gente que agradece, Luli. Rosane aqui falando. Oi, Rosane, tudo bem? Não sei Tudo se o Dimas bem. gostaria de falar alguma coisa, Rosane, não sei se tu vai te inscrever. Dimas? Não, professora, só esperando as considerações finais. Bom, alguém mais? Não? Então, fazendo já continuidade do que a Rosane colocou, eu agradeço o convite da clínica, né, para poder ter participado dessa formação com vocês. As informações que vocês me passaram foram muito mais relevantes das que eu passei para vocês em relação a como essas questões estão sendo trabalhadas. Eu espero ter lançado luz em alguns pontos que potencialmente podem ajudar vocês a como fazer essa intervenção estratégica, de como vocês acham que isso poderia melhor representar os interesses dos grupos que vocês estão, para o qual vocês foram designados para trabalhar. E se vocês precisarem futuramente de algum tipo de conversa complementar, ou tiverem alguma dúvida em relação ao material depois de digerir, né, esse momento mais intenso, vocês podem entrar em contato diretamente comigo, né, por e-mail, pelo Classroom, ou mesmo pela Rosane, ela pode estar autorizada a dar o meu número. E se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Eu desejo muito sucesso para essa iniciativa. Desejo que os projetos de vocês tenham grande reverberação e que vocês deixem a clínica ainda mais orgulhosa do que o próprio acesso de vocês aqui. Então, somente agradecer e desejar boa sorte. Luli, vamos fazer uma foto antes do pessoal, Claro. de todo mundo sair? Vou pedir para quem puder abrir sua câmera, pode ser? Rapidinho, Não se acanhe, né? Só um instantinho, professora, vou já abrir minha câmera. Vai já pentear o cabelo, Bimael? Nada, botar uma camisa, professora, desculpa. Que à vontade na salinha. A gente espera. Ó, a Mônica arrumando as madeixas. Eu cortei até meu cabelo para tirar essa foto. Tô vendo, Dimas, que você tá toda arrumada aí pro final de semana. Promete, hein? A Priscila tá aqui. Vamos lá? Cadê o Abimael? Já voltou com a camisa, Abimael?
Professora, é que hoje Santarém está naqueles dias superando tudo, nem o ventilador está suportando, já não joga mais vento frio, aquele calor que vem no vento. Vamos lá, então. Vamos dar aquele sorriso Colgate. Obrigada, gente. Obrigada, Luli. Um abraço, gente. Boa continuação de curso. Obrigada. Semana que vem, o professor Benatti, né? Ordenamento Territorial Rural. A gente começa às 17 horas, vai ser das 17 às 19, e aí, como sempre, 20 minutos, a sala vai estar aberta já para vocês, tá bom? Gente, bom descanso. Um abraço. Tchau, boa tarde, tchau, bom final de semana. Tchau, professora Luli. Obrigada, professora Luli. Tchau, bom final de semana, pessoal. Você pode interromper Tchau, também, boa tarde. Obrigada, professora Luli. a gravação. Tchau, tchau.